Fala, nação rubro-negra, vamos estar reagindo aqui mais um corte da Jovem Pan Esportes, onde Pilhado e Mauro César traz muitas informações do nosso rubro-negro carioca. Vai falar do jogo do Flamengo contra o Botafogo, vai falar do Flamengo na Recopa. O Flamengo que perdeu o jogo, né, lá na casa do Independente Del Valle, agora precisa ganhar aqui no Maracanã. Mas antes, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva no nosso canal e vou estar deixando os créditos para o canal Jovem Pan Esportes, programa Bate Pronto, na descrição do vídeo. Então bora pro corte, que tá sensacional. Agora, Mauro César Pereira, sobre a situação do Flamengo, tá? O Flamengo enfrentou o Botafogo, também tivemos clássico no Rio de Janeiro, e você mesmo chegou a dizer nas suas redes sociais que o Flamengo chegou a ficar com 5 ou 6 jogadores da base dentro de campo, no time titular ali, jogando contra o Botafogo, e quem perdeu a cabeça foi o Botafogo, né? Porque o Botafogo teve 3 jogadores expulsos, um deles o Carli, que é um dos mais experientes e estava no banco, e teve cabeçada em juiz, teve esse despreparo do Botafogo, principalmente psicologicamente falando. Levou um gol aos 20 segundos de jogo, do Matheus Gonçalves. Também queria que você falasse desse garoto, que você mesmo já percebeu que ele é um dos xodós do Vitor Pereira, né, Mauro? Que você vê que o Vitor Pereira dá mais espaço para ele até do que pro Matheus França, que renovou agora com o Flamengo por R$1 bilhão de multa. E não é, você fala assim, é 1 bilhão, não, é 1 bilhão mesmo. É 1 bilhão, até mais, é 1 bilhão e 100 milhões, eu acho, de multa rescisória aí do garoto Matheus França. O que falar da partida? Ou seja, o garoto Matheus França, se exigir a multa, será um monumento na história do Flamengo. Ele vai ficar lá até os 100 anos, né? Não vai. Se for. Não vai nunca. Mas a gente sabe que é proteção. É proteção, e o que leva o salário desse garoto lá pro alto, porque é proporcional, salário e multa. O que falar, Mauro, do jogo e dessa relação do Vitor Pereira com o Matheus Gonçalves? Eu acho que, primeiro, do jogo, assim, o que mais acho que me chama a atenção é essa situação que o Botafogo... Assim, o Botafogo se coloca nessa situação já há algum tempo, com diferentes dirigentes. O que aconteceu, se você pegar até os anos 90, o Botafogo competia com o Flamengo, muitas vezes até não só em igualdade de condições, como até em condições melhores que o Flamengo. Na última década, especialmente, houve uma mudança muito drástica. O Flamengo começou a se organizar, passou a ter um faturamento maior, começou a investir no seu time. E o Botafogo teve rebaixamentos, fases muito difíceis, e agora virou SAF. Quando o Botafogo virou SAF, já vinha sendo alimentado durante alguns anos, né? Alguns bons anos. Todo o confronto dos dois é assim. Hoje, o jogo mais hostil para o Flamengo no Rio de Janeiro, você sabe disso, é com o Botafogo. Se for um Flamengo e Vasco no Maracanã, ou um Fla-Flu no Maracanã, Flamengo e Vasco sempre é no Maracanã, né? Já teve em São Januário, mas em geral era no Maracanã, divide lá a torcida e tal. Com o Botafogo fica um clima meio bélico, tem de tudo. Até o Vinícius Júnior sofreu ofensas racistas uma vez num jogo Botafogo-Flamengo no Engenhão, no estádio Newton Santos. Por quê? Muita gente do Botafogo passou a encarar esse confronto como se fosse a Terceira Guerra Mundial. É um exagero. Esse jogo é um jogo do turno ali, se classificando, o Botafogo... Acho que já deve se classificar, embora tenha se complicado um pouquinho com esse resultado. O Flamengo foi com um time cheio de reservas, porque amanhã joga contra o Del Valle, o Independente Del Valle pela Recopa. E tinha realmente, o Matheus Gonçalves tem 17 anos. No segundo tempo ele tinha saído, substituições, também saiu o Pulga, saiu o Marinho, que já eram jogadores já profissionais, mais velhos, evidentemente. E estava lá o Lohan em campo. O Lohan tem 16 anos de idade. 16 anos, quer dizer, a idade do Hendrick. Um jogador do Botafogo se descontrolando, o Tiquinho Soares, o cara de experiência internacional, o Marçal jogou na Premier League, o Carli é um jogador de 36 anos, argentino, já está no Brasil há muito tempo. Incrível como é que esses caras perdem a cabeça, parece que o clube, o pessoal todo no Botafogo, quando joga com o Flamengo, parece que é uma coisa desesperadora. E aí teve gente reclamando da anulação do gol, teve 2 impedimentos no gol, os 2 gols foram muito bem anulados, o do Flamengo, do André, e o do Botafogo. E no final o Flamengo tinha 5 jogadores com idade de sub-20, um com idade de sub-17, que é o Lohan, isso porque o Matheus Gonçalves, que tem 17, já tinha saído. O goleiro, Matheus Cunha, 21 anos, não tem nem 10 jogos no profissional. E o André também tem 21, esse que fez o gol que não valeu, também não tem 10 jogos nesse profissional, tem pouquíssimos jogos. E ainda assim o Botafogo se desesperou. O negócio realmente precisa de um analista, sabe, uma terapia coletiva. O que é isso, gente? Agora, entra também uma outra questão que me parece, que é o seguinte: quando chega a SAF, é criada uma expectativa muito exagerada, até pela falta de costume com isso aqui no Brasil. A gente sabe que no futebol, pelo mundo, muitos clubes têm proprietários e a maioria deles não disputa título.
tem dono, mas o investimento não é para brigar por título. Isso acontece em todo canto. Alguns disputam título, né? E as pessoas imaginam, agora com um milionário comprando o futebol do meu clube, eu vou ter um time para ser campeão de tudo. Então, muitos botafoguenses ligaram o modo ilusão e pensaram, opa, agora em pouco tempo vamos brigar com o Flamengo, vamos brigar com Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, que passar a gente vai bater. Não é assim. Foram contratados muitos jogadores, mas o Botafogo não tem um time desse nível. A gente nem sabe se terá, que vai depender da disposição do John Textor em investir. E ele tem o Lyon, ele tem lá o Crystal Palace. E também se ele vai querer ser campeão ou ganhar dinheiro, né? Tem time na Bélgica. Ele decide o objetivo Qual dele. é a proposta dele de fato? Por mais que ele fale, você só vai saber na prática. Um dos caras da 777, há um ano, quando ele estava naquele processo de compra do futebol do Vasco, tirou lá um CNPJ novo e tal, chegou a dizer, depois de um Vasco-Flamengo, que aquele era a última vez que os dois se enfrentariam com essa diferença de nível técnico, o que obviamente foi um absurdo, porque mesmo com as contratações que o Vasco está fazendo, é lógico que o Vasco ia montar em um ano, até o próximo jogo com o Flamengo, que é agora no domingo que vem, um time tão forte como o Flamengo construiu ao longo dos últimos anos. Então, aí, alguns personagens alimentam essa expectativa. Em alguns momentos, o John Textor talvez tenha feito também isso. E o torcedor fica, quando ele se depara com a realidade, que é perder para um time do Flamengo cheio de garoto, fala, peraí, não foi para isso que a gente virou SAF. E aí bate esse desespero coletivo. Para o Flamengo foi ótimo, porque deu aí uma tranquilizada. Alguns jogadores jovens que foram bem mostraram ali possibilidade de serem úteis no time principal. O Matheus Gonçalves, obviamente, é o principal deles, até pelo gol, pela atuação, mais uma. O Rodrigo Caio jogou uma partida impecável ao lado do Pablo. Os dois não perderam uma bola. O Flamengo jogou com meio híbrido, era 3 zagueiros em alguns momentos, mas aí o Cleiton, que é zagueiro, fazia a função de lateral esquerdo, que ele não tinha o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas foi preservado para jogar amanhã. Então ele fez uma experiência ali no sistema de jogo um pouco diferente, viu mais garotos em ação. Os zagueiros jogaram muito bem, o Rodrigo Caio deu uma entrevista importante no final do jogo, que foi uma direta para os seus colegas que ficaram no Rio treinando. Sem dúvida. Sobre a necessidade de fazer algo mais do que sua habilidade, sua técnica, não basta. Ele foi e falou, assim, sentado no trono de quem foi talvez o melhor em campo. Ainda tem isso. Então ele não falou assim do nada. Estava passando pela praia, alguém, dá entrevista. Não, não, e de quem foi campeão de Libertadores e brasileiro como titular absoluto. E terminou o jogo jogando muito bem. Então, assim, ele sai de campo como um dos melhores em campo, se não o melhor, né? O Botafogo criou muito em função de sua ótima atuação e dá esse recado. Então, acho que foi um sábado que o Flamengo teve muito. O Flamengo tirou muito mais desse jogo do que poderia tirar. Pelo desespero do Botafogo, pela vitória, pelo gol do menino muito novinho, pelo Rodrigo Caio também, o Pablo também ao lado dele, os dois jogaram uma ótima partida. O goleiro Matheus Cunha também fez uma partida muito boa, fez uma defesa boa no primeiro tempo e uma decisiva no final, com 9 homens, o Botafogo quase empatou. Esse eu acho, que se bobear já pode começar a ameaçar o Santos. E agora tem muita gente achando isso, eu acho um pouco cedo para tanto, né? Mas ele correspondeu, o garoto foi bem. É preciso jogar mais partidas. Eu acho até que talvez ele possa colocá-lo em ação mais vezes para ver como ele vai sair. Se bem que agora ele só tem 2 clássicos, né? Além do jogo de amanhã. Ele tem amanhã o Del Valle, domingo o Vasco e quarta o Fluminense, né? E o Flamengo, se vencer o Vasco no domingo, ele já ganha a Taça Guanabara e garante o primeiro lugar. Então foi ótimo, o Flamengo foi ótimo. Assim, deu uma acalmada, né, naquela semana. E jogou uma pressão, na minha opinião, muito claramente, jogou uma pressão nos titulares para amanhã. Porque o torcedor viu um time muito mais ativo, muito mais combativo, marcando alto em alguns momentos do jogo, como a bola é roubada ali, que gera o gol, que é algo que o técnico quer e os jogadores não conseguem executar. E aí a pergunta que ficou sendo feita é assim, vem cá, por que esses caras falam que o fulano está fora de forma, outro está fora de forma, né? E esses não estão fora de forma, né? Por que não estão fora de forma? O que acontece aí? Não começaram a treinar todo mundo junto, a temporada não foi igual para todo mundo... Por que alguns... Essa é a pergunta também que eu faço, que eu não tenho resposta. Já perguntei a pessoas do Flamengo, quem responde? Por que o Arrascaeta está... Eu ouço isso há quanto tempo? A Arrascaeta está fora de forma. Ano passado tinha um problema de pubis. Ele não podia fazer os treinamentos como os demais, tinha que se preservar. Isso afeta a sua preparação física. Mas agora, se ele está bom, por que está fora de forma? Por que o outro ali, fulano, ciclano, não consegue render? Essa é uma pergunta que ninguém responde. Amanhã a gente tem outra oportunidade. Uma semana só treinando e descansando, né? Jogaram terça... Voltaram, na quarta-feira já estavam no Rio de Janeiro, recuperação, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, uma semana inteirinha. Nem viajaram para Brasília. Nem viajaram, nem o Vitor Pereira foi, né? Aí, primeiro correu uma versão de que ele não conseguiu pegar um avião porque pegou engarrafamento lá de carnaval, depois do treino. Depois disseram que não, que ele já não iria. De uma forma ou de outra, pouco importa. Ele que escalou o time, obviamente, o Rui Quinta, que auxiliar, ficou à beira do campo ali executando as funções.
Mas eu acho que o Flamengo foi ótimo, foi muito melhor do que o Flamengo poderia imaginar. Porque, bem ou mal, você venceu o rival, como Botafogo, agora no momento que fez investimentos, né? Contratou vários jogadores. E o destempero do adversário, eu acho que isso deu uma fortalecida. O Botafogo só alimentou o Flamengo nesse jogo de sábado e eu acho que o Botafogo, repito, alguém tem que parar e pensar, o que acontece? Assim, eu estou para ver coisa igual a de sábado. Assim, quem não viu o jogo, procure os lances polêmicos, não, os lances das expulsões. É um negócio assustador, o descontrole desse pessoal. Agora, tem isso, né, Nilson? Eu vi que você estava concordando. É uma verdade. O normal é o jogador experiente dar exemplo pro jogador da base. E quem deu exemplo pro time titular do Flamengo foram os garotos. Porque realmente eu não vejo essa intensidade que os garotos tiveram contra o Botafogo no time titular do Flamengo. Eu não vejo a vontade que os garotos tiveram contra o Botafogo no time titular do Flamengo. Realmente o time titular do Flamengo tem grandes nomes, tem tudo pra fazer uma excelente temporada, mas tá um time bem xoxo. Porque tem nesse começo. Não muita tá gente mostrando intensidade, não tá mostrando vontade. Muita gente vencedora, muita gente milionária e acomodada. Tá tudo num grupo só. Eu falei, acho que depois do Mas aí tem o Palmeiras também. Sim, e aí? sim, mas o Palmeiras tem um treinador bem melhor que o treinador do Flamengo. E um trabalho também mais longevo que nenhum treinador do Flamengo consegue ficar também. Trabalho mais. 6, né? Trocou 6 treinadores, né? Então ele tem isso aí, tem esse grupo. Eu tinha muito contato com o ex-treinador do Flamengo, o Dorival. Então eu sei bem essas coisinhas que ele me falava, porque ele tinha que motivar a cara, que ele sentia que o cara estava bem acomodadão. Sabe, o cara, um grupo que está ganhando há tanto tempo. O Muricy falava isso, rapaz. Você ganhar um campeonato brasileiro é duro. Você ganhar o segundo é difícil. Você motivar o mesmo grupo que ganhou 2 seguidos para ganhar um terceiro é um parto. Então o Flamengo tem esse problema. Ele tem um problema de motivação para essa galera que é milionária, acomodada, tranquila, um monte de astro aí, não é verdade? É isso que tem o Flamengo. Então, essa garotada, isso que aconteceu no jogo contra o Botafogo é muito bom, porque vai fazer que esses caras se cocem. Porque se tiver um treinador de peito mesmo, ele chega, é o seguinte, aquele garoto tá voando, vou botar esse garoto aqui jogar. Aguenta um pouquinho aí. Se tiver um cara de peito, ele faz isso. Então é isso. E eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu foi essa declaração do Rodrigo Caio. O Rodrigo é um cara muito sério, a gente conhece o Rodrigo desde aqui, desde quando começou no Morumbi, né? É um cara muito sério. Ele só não consegue ter uma sequência, que ele foi operado pelo Dr. Marco Aurélio Cunha, já há muitos anos atrás, e esse maldito problema de joelho dele é difícil agora de ser contornado, sabe? É uma coisa muito difícil, é um problema crônico que tem o Rodrigo Caio. Infelizmente é um problema crônico, mas ele é um cara muito correto. Ele é um cara muito correto. Muito ele percebe o que acontece no Flamengo claramente, porque ele vive lá dentro. O que ele fez? Aproveitou que fez uma bela partida contra o Botafogo, falou, agora eu vou dar uma falada aqui para ver se esses caras se coçam. Porque o Flamengo precisa mais do que isso. Mais do que técnica, mais do que qualidade, precisa botar um pouco de coração, de vontade, de força, né? E esse time veio perdendo isso ao longo dos anos. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe, comente, porque é muito importante pra gente, tá? E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.